Evangelho segundo João, apóstolo João, capítulo 11, de 17 a 27. Nós estamos ainda no texto que fala-nos da morte de Lázaro. A família amada de Cristo perde um parente. Lembra-se que Jesus amava, é dito algumas vezes aqui no texto, que Jesus amava tanto Marta como Maria e seu irmão Lázaro. E no último domingo nós vimos que Cristo fora, de fato, segundo a agenda do seu pai, ordenado a ir ter com Lázaro, porque ele morrera. Nós vimos isso, né? Jesus anunciou, depois de 2 dias ter se demorado em Betânia do Norte. Lembra que Lázaro morreu em Betânia do Sul, próxima de Jerusalém, como nós veremos hoje. Jesus está muito distante, geograficamente, da cidade da família de Lázaro. E então, depois de ter sido avisado, ele se demora 2 dias. E no 3º dia ele diz, Lázaro morreu, e nós vamos agora ter com ele. Aí os discípulos dizem, olha, Lázaro está dormindo, né? Jesus diz, a gente viu o eufemismo, né? Dormir. E aí os discípulos dizem, se dorme, está seguro, acordará. E Jesus diz, olha, ele morreu. E nós vamos ter com ele. E eu me alegro que nós não estivéssemos antes, para que vocês possam crer, porque Jesus haveria, como nós veremos, de ressuscitar Lázaro. E agora esse texto nos conta a ida e a chegada de Jesus a Betânia do Sul, onde Lázaro estava já sepultado, como o texto diz, há 4 dias. Então veja só o que o texto nos fala. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, obrigado pela tua porção, palavra do Senhor ter sido lida agora, para a pregação da mesma. Abençoa-nos enquanto pregamos a palavra do Senhor, que o façamos de forma fiel, verdadeira, zelosa, que o Senhor fale conosco, por meio da tua verdade, ó Deus, que console os nossos corações em nossas fraquezas, que aumente a nossa fé, a nossa débil fé, a nossa fé que ainda que sincera é fraca. Ajuda-nos, ó Pai. Assim, em nome de Cristo, que é a vida, nós oramos com perdão dos nossos pecados e te pedimos por estas coisas. Amém. Meus irmãos, este trecho que nós lemos, do versículo 17 ao 27 do capítulo 11, ele é de uma simplicidade, de um poder maravilhosos. Ele é de uma simplicidade, porque ele revela o verdadeiro caráter do crente. Ele nos fala sem rodeios como é o crente, como a fé do crente é. As figuras que retratam o crente na Bíblia são fiéis, são verdadeiras. A Bíblia apresenta o crente como de fato ele é, não como um super-herói, mas como um pecador redimido. Como alguém que crê, mas tem dificuldades ainda. Como alguém que é sincero, mas tem suas limitações e fraquezas. É assim que a Bíblia nos pinta. É assim que a Bíblia nos descreve. E ela é verdadeira ao fazer. Nós sabemos que é. Porque a nossa fé não é assim. Débil e falha.
A Bíblia trata com a verdade, por isso ela é digna de toda confiança. Ela pinta o quadro, digamos assim, como ele realmente é. Vemos isso na conversa do Senhor Jesus com Marta. A crente Marta, porém débil Marta, como nós. Veja só o versículo 17. O evangelista nos diz, e apóstolo: chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. O texto é muito claro, dizendo que desde que Lázaro morreu até o encontro de Jesus com ele na sepultura, de onde ele sairia pela ordem de Cristo, passaram-se 4 dias. Então, da morte de Lázaro até a sua ressurreição, 4 dias. Obviamente, nós já sabemos pela ciência que o corpo já estava em período avançado de decomposição, que a partir do 3º dia já começa. Ele já estava no 4º dia de morto. Interessante que no judaísmo antigo, na época de Jesus, os rabis criam numa coisa tola, mas eles criam, alguns rabis, que depois que a pessoa morria, imediatamente após a morte da pessoa, no dia que ela morria, a alma dessa pessoa ficava pairando sobre o corpo dela. Eles criam nisso. E a alma tentava entrar no corpo, voltar para o corpo, durante 3 dias. E quando o corpo começava a se decompor, a alma ia embora. A alma não queria mais, ela sabia que não haveria retorno. É claro que isso é uma tolice. Mas eles criam assim. Ou seja, nesse misticismo dos judeus e dos rabis daquela época, eles sabiam que não havia mais esperança para Lázaro. Não havia mais condição dele retornar à vida. Nós sabemos que a nossa alma, ela não fica penando, né? Tem gente que acredita, Renata aí, presbiteriana, tem caso em almas penadas, que as almas ficam aí, vagando por esse mundo. A Bíblia é clara e categórica quando diz que quando nós morremos, a nossa alma vai para Deus. Imediatamente vai para Deus. A alma vai para Deus. O corpo volta ao pó e a alma vai para Deus que o deu. Não é à toa que os crentes, quando no relato bíblico morriam, diziam: Senhor Jesus, a ti entrego o meu espírito. Quando Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essas coisas reforçam a verdade que quando nós morrermos, a nossa alma imediatamente ao fechar dos olhos aqui, se encontrará na presença de Cristo Jesus. Vocês foram anunciados ontem, foi informado antes da partida da nossa irmã Débora Figueiredo. Os irmãos mais antigos a conheceram aqui. Agora ela está com Cristo. A alma dela está na presença de Cristo. Aquilo que nós desejamos ainda é realidade para ela. Ela agora descansa conscientemente na presença do Rei glorioso, que a amou e nos amou, Jesus Cristo. Essa é uma certeza que nós temos, que a palavra de Deus, o poderoso Deus nos dá. Mas já havia 4 dias, e o texto diz agora, no versículo 18, o seguinte: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. A 15 estádios, nas nossas medidas, equivalem a 3 quilômetros. Uma distância não tão considerável, não grande. Era próximo de Jerusalém, de Betânia do sul. Lembra-se que Jesus estava em Betânia do norte, lá perto da Transjordânia. Aí ele desceu e chegou na Betânia do sul. Essa Betânia do sul estava a 3 quilômetros apenas de Jerusalém. E isso nos é informado porque Diácono João, Luzinete, Presbítero Marcelo, Diácono Luiz e Anita, minha irmã, para mostrar o porquê muitos judeus conseguiram ir a Betânia. É o versículo próximo. Olha aí o versículo próximo. Versículo 19. Vamos ver juntos? Muitos dentre os judeus tinham para os consolar os espíritos. Então veja, a informação de que a Betânia do Sul estava apenas a 3 quilômetros de Jerusalém, ou 15 estádios como aqui está, nos dá o entendimento do porquê muitos judeus conseguiram ir a Betânia para o velório e sepultamento. No caso ali, já sepultamento, porque ele já estava morto
há 4 dias. E ali ficavam os judeus para consolarem Marta e Maria, porque as cidades eram próximas. E é interessante isso, porque não era qualquer aldeão, porque Betânia era uma aldeia. Não era qualquer aldeão que ia receber visita de muitos judeus preeminentes de Jerusalém. Não é verdade? Quando uma família desconhecida perde um ente querido, não é muita gente de outras cidades que vem, que fazem questão de se deslocar, ainda mais naquele tempo. O deslocamento era muito mais difícil, para participarem ali do sepultamento, do velório, do sepultamento, e depois ficarem mais tempo ali consolando a família. Mas nesse caso, muitos, não diz poucos o texto, muitos judeus estavam ali. O que nos dá a entender que a família de Marta, Maria e do falecido Lázaro era de grande proeminência. Era uma família importante. Era uma família benquista, não só em Betânia, na aldeia, mas em Jerusalém. Eram pessoas piedosas. E deviam ser, de fato. Jesus os amava. Não é verdade? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Se Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, é porque eram pecadores redimidos, piedosos. E eram benquistos pelos de Jerusalém, tanto que muitos judeus estavam ali. Mas vamos continuar. Versículo de número 20. Veja só, aqui nós somos introduzidos a primeira das irmãs, possivelmente a mais velha em idade, Marta. Diz assim o texto: Marta, quando soube que vinha Jesus, veja, ele estava a caminho ainda, se aproximando da cidade, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então você veja a diferença de personalidades aqui entre Marta e de Maria. E essa diferença de personalidade já havia sido desenhada, né? Já havia ganhado traços no relato de Lucas, capítulo 10. Lembra quando Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta está agitada lá, arranjando as coisas, e Maria está quieta, quedada aos pés de Cristo? Então nós já tínhamos traços das irmãs ali. Certamente Marta era mais ativa e, de fato, mais ansiosa, mais inquieta do que Maria. E é fato que nós vemos isso em personalidades. E isso não quer dizer que nós somos assim e vamos morrer assim, né? Esse complexo. Mas a ideia é de que nós devemos nos acalmar quando a Bíblia diz para nos acalmar. E devemos estar ativos quando a Bíblia diz para estarmos ativos. E nós temos que moldar as nossas personalidades à palavra de Deus. Isso tem que ficar bem claro aqui, nesses dias de hoje, dessa psicologia contemporânea que diz, você é assim, ponto, acabou. Não. O Espírito de Deus, através da palavra de Deus, pode me mudar e te mudar naquilo que nossa personalidade peca. Porque lembre-se, nossa personalidade também é pecadora. Nós somos pecadores. Isso envolve todo o nosso ser, integralmente. E Cristo vem nos mudar por completo. Então, naquilo que nós devemos nos acalmar, como Maria, nos acalmemos. E naquilo que nós devemos nos dispor e sermos ativos, como Marta, sejamos. Mas à luz das Escrituras, submetidos a ela. E não simplesmente porque, eu sou assim. Ok? Mas, de fato, aqui é pintada a característica de Marta e de Maria. Diz o texto que Marta se adiantou e foi até Jesus, quando soube que ele estava chegando. E veja o que diz o versículo 21, quando ela encontrou com o Senhor ali a caminho. Versículo 21 diz, disse, pois, Marta a Jesus. Veja o que ela disse a Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E aí ela continua. Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Irmãos, a primeira palavra que está, a primeira parte do que Marta diz a Jesus, no versículo 21, essas palavras não devem ser entendidas como uma repreensão ao Senhor Jesus. Ok? Não devem ser entendidas, Carol, a Carla e Eda, querida, como uma reprimenda de Marta. O Senhor devia estar aqui. Porque assim meu irmão não teria morrido. Mas como o Senhor não estava, ele morreu. Não entendam assim. Marta era piedosa demais para falar assim. A ideia é aqui, meus irmãos, de fé com lamento ao mesmo tempo. É uma mistura de fé e lamento. De fé no sentido em que Marta diz, Senhor, eu sei, ou seja, eu creio que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso é fé.
fé, verdade, ainda limitada, como nós veremos. Uma fé débil, mas é fé sincera. Eu sei que o Senhor teria como fazer algo, se o Senhor estivesse aqui. E lamento, porque Jesus não estava. E no entendimento dela, Lázaro morreu por conta disso. Veja que a fé de Marta, melhor dizendo, ela é débil, ela é limitada. Ela não se lembra, ou não se lembrou no dia, no acontecimento, nas suas palavras, que Jesus não depende de sua presença física para poder salvar, curar ou fazer a sua obra aos seus. Ele não precisa. Vocês se lembram do centurião que disse, eu sei. O centurião teve uma fé mais madura do que Marta. Lembra? Eu sei que com uma palavra o Senhor pode curar o meu servo. O Senhor não precisa estar aqui na minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo aqui. Mas eu creio que com uma palavra o Senhor pode curar. Então nunca dependeu de Jesus estar no local, mas do poder que ele tem, da autoridade que ele tem de enviar uma palavra e o milagre acontecer. Daniel. Marta cria a verdade, mas era a sua fé débil, falha. Mas veja só o versículo 21, ela continua, versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. A ideia aqui, meus irmãos, não é que Marta está dizendo a Jesus, e é interessante perceber isso, João querido, e Alana e Ana, e eu sim. É importante, Leda, perceber que Jesus aqui, Marta aqui não quer dizer Jesus, eu sei que o Senhor pode agora ressuscitar o meu irmão. Ela não diz isso aqui no texto. No versículo não está dizendo isso. O versículo diz, mas eu sei também agora que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. A ideia aqui é a seguinte, pelo meu irmão não pode ser feito nada mais. Lembra? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas o Senhor não estava, ele morreu, acabou. Mas eu sei que o Senhor continua tendo intimidade com Deus, o Pai. E que tudo quanto pedires a Deus, o Pai, Ele fará. Independente do que aconteceu com o meu irmão. O que aconteceu com o meu irmão não vai voltar atrás. Só lá no dia último. Lembra que ela fala, né? Eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia. Lá as coisas mudarão. Agora, tudo bem, já passou, o Senhor não estava, ok, não é uma crítica minha. Eu sei que o Senhor continua tendo intimidade com Deus. Tudo quanto o Senhor pedir, Deus lhe fará. Deu para entender? Marta não está dizendo que crê que Jesus vai ressuscitar o irmão dela ali. Tanto que vocês se lembram do versículo mais para frente, o 39, quando Marta vai dizer assim, quando Jesus diz assim, tire a pedra. Quando ele chega onde Lázaro está sepultado, Jesus diz assim, Emily, tire a pedra, Joelma. E aí Marta vai dizer assim, Senhor, já tem 4 dias e já deve estar cheirando mal. Ou seja, ela não cria que Jesus poderia ressuscitá-lo. Então, ela não está falando de ressurreição de Lázaro imediata aqui. Ela está dizendo que, apesar de Jesus não ter estado lá, e o irmão ter morrido, e agora essas coisas têm que ficar assim até o último dia, ela sabe que Jesus continua tendo intimidade com Deus, com o Pai dele. É isso que ela está dizendo. Veja que a fé dela, ainda que verdadeira, é falha. Ela não sabe e não reconhece que ela está diante da vida. Jesus Cristo é a vida. E ela não reconhece isso ainda. Embora a sua fé seja sincera, porém limitada. Ela vê de fato, só que embaçado. Ela sabe, porém não tudo. Ela tem uma fé verdadeira, mas ainda é uma fé limitada. Precisa ser fortalecida. E aí veja mais. Aqui, meus irmãos, nós vamos aplicar uma aplicação nesses primeiros textos que nós vemos aqui, nos primeiros versículos que vemos. A aplicação aqui, meus irmãos, serve para todos nós, certamente. Há uma estranha mistura em nós de fé e fraqueza. Isso é verdade para todos nós aqui. Há uma estranha mistura em nosso coração de fé e fraqueza. Isso é ilustrado na imagem ou na linguagem utilizada por Marta. Essa mulher demonstra ter fé o suficiente para dizer, Senhor, eu sei que se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão, eu sei, eu creio. Mas ela não pareceu recordar, como dissemos anteriormente, que a presença de Jesus ali não é, a falta da presença dele ali não era impeditivo
de Jesus com a palavra trazer vida a Lázaro. Marta tinha também conhecimento e fé suficiente para dizer: eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ou seja, ela tinha fé suficiente para isso. Porém, ela não podia ir adiante. Em sua tristeza, ela não era capaz de reconhecer a grande verdade que estava diante dela. Cristo tem as chaves da morte e da vida. E que nele, em Cristo, como diz Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Cristo é Deus, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele não precisava, como Marta vai entender, esperar o último dia para fazer alguma coisa. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele não só dá vida. Entendam, irmãos? Ele não só dá vida. Ele é a vida. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, porque ele é a vida. Ele tem poder para fazer o que ele quer, quando ele quer. E Marta não havia entendido isso. Ela tem fé. Ela consegue ver que Jesus tem autoridade do Pai e algumas coisas ele pode fazer. Mas a sua fé é débil. Ela viu, como dissemos, mas com lentes obscuras. Ela sabia, mas apenas em parte. Ela creu, mas sua fé estava misturada com a incredulidade. Ainda que sincera. Misturada com incredulidade. É interessante que a Bíblia fala de... muitos crentes são narrados na Bíblia, contados na Bíblia, como pessoas, como nós, como Marta, que criam, mas tinham dificuldade. Que criam, mas tinham limitações. Há uma narrativa na Bíblia, de um momento, e que mostra isso muito bem, de um crente que reconheceu que tinha fé, mas a fé dele era fraca, era débil. É do pai do menino endemoniado. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, vocês se lembram? Um pai de um menino endemoniado vai ter com ele rogando a Jesus que o ajude. E é interessante que o pai chega para Jesus e diz assim: Senhor, ajuda-me se podes. Aí Jesus diz: se podes? É claro que ele pode. A nossa fé, né? Senhor, se o Senhor puder, é claro que Deus pode. É claro que ele pode. Ele pode tudo. A ideia é, se for da vontade dele. Aí é outro ponto. Se ele desejar, por isso nós oramos, seja feita a tua vontade. Se for conforme a tua vontade. Mas se ele pode, Senhor, se o Senhor puder, Deus pode tudo, irmãos. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Cristo. Mas veja só, esse homem, do menino endemoniado, do filho endemoniado, diz assim o texto. Ao que Jesus respondeu quando ele pede ajuda. Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou chorando: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas a minha fé é pequena, ajuda-me. Eu desejo crer, eu quero crer. Mas eu sou fraco, eu duvido às vezes, me ajuda. E Jesus nunca recusa o clamor do servo dele, jamais. Jesus o ajudou. Jesus curou o seu filho, expulsou os demônios dele. Mesmo com a fé fraca daquele homem, porém sincera. Uma fé sincera que reconhece que crê, mas é falha. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na falta de fé. Ok? Somos todos nós, assim. E nós devemos, para ser abençoados, reconhecer isso. Nós não somos super-homens da fé. Mas eu e você falhamos em crer. E devemos ir a Cristo, como esse homem foi. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É bom lembrar sempre, irmãos, que os verdadeiros crentes realmente são desta forma. É bom saber como nós somos. Diversos e grandes erros em que as pessoas caem, de fato, o fazem por possuir um conhecimento errado a respeito do caráter do crente. As pessoas imaginam, e às vezes muitos de nós, que crentes não falham, que crentes não podem duvidar, que se duvidam não são crentes. E a Bíblia não nos pinta assim. A Bíblia não nos diz assim. A Bíblia diz que nós cremos de fato, é sincera a fé do crente, mas porém ainda é limitada, muitas vezes é fraca, frágil. Gravemos isso em nossas mentes. Nós, os santos, os crentes, os salvos, não somos anjos perfeitos aqui, porém pecadores
convertidos. Sem dúvida, é verdade, nós somos pecadores renovados, transformados, que estão sendo santificados, mas ainda assim pecadores, lutando para ter uma fé mais firme, mais madura, mais consistente, mais inabalável. Assim como Marta, então, meus irmãos, a fé dos verdadeiros cristãos frequentemente está misturada com incredulidade. E assim cercada por bastante deficiência. Felizes nós seremos, meus irmãos, se entendermos essas coisas como de fato são e julgarmos corretamente a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor e os nossos irmãos. Nós cremos, mas precisamos ainda muito da ajuda de Cristo para crermos mais firmemente. Então lembre-se disso. A igreja do Senhor não é um lugar de pessoas que têm super fé. Embora, obviamente, pode haver entre nós pessoas que desenvolveram fé melhores do que nós, uma fé mais robusta do que a nossa, mas ainda assim, mesmo essas pessoas ainda estão aquém de confiarem como devem. Então não há nada estranho acontecendo com você, ok? Veja, não é para você e eu nos acomodarmos. Então quer dizer que um pouquinho de dúvida então não faz mal a ninguém. Não é isso. Nós devemos sempre crescer em fé. Mas a Bíblia traz consolo e dizer, olha, quando você duvidar, quando você for de fato a fraqueza da sua fé, se estiver presente, você não deixou de ser crente por isso. Busque o Senhor para que Ele te ajude na sua fé. Ok? Vamos continuar com o texto? Versículo 23. Então Marta diz, Senhor, eu sei que mesmo agora tu podes pedir a Deus alguma coisa e Ele fará. Aí Jesus diz, versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Essa palavra de Cristo, essa afirmação, ela é ambígua, não é? Ela pode ser entendida de duas formas. Ela pode ser entendida como de fato aconteceu, que ele ressuscitaria dali a momentos, instantes, Jesus o traria de volta, pode ser entendido, seu irmão há de ressurgir daqui a pouco, pela minha ordem, ou poderia, Kathleen, ser entendida como ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E foi assim que Marta, Laila e Edmila entendeu. Foi assim que ela entendeu, porque deixa claro no versículo de número 24, o que ela diz. Vamos ler juntos, versículo 24? Olha aí. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. Então veja, Marta, ela compartilhava com o Senhor Jesus e com o judaísmo fariseu a crença na ressurreição do último dia. Lembra que os fariseus criam na ressurreição do último dia. Quem não cria na ressurreição eram os saduceus. Os saduceus não criam em ressurreição dos mortos, mas os fariseus criam. Então Marta compartilhava da mesma perspectiva de Cristo, porque Cristo não só cria na ressurreição, mas mais do que isso, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, como os judeus fariseus também criam na ressurreição dos mortos. E aí, veja então o que Jesus responde a ela quando ela diz que ela sabe, tenta se confortar e se consolar com a perspectiva de que no dia final, de alguma forma, de algum jeito que só Deus sabe, meu irmão há de ressurgir. Olha o que Jesus diz a ela no versículo de número 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E continua, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E faz uma pergunta após isso. Crês isto? Deixemos a pergunta final para depois. Nos concentremos na afirmação de Jesus. É mais um eu sou de Jesus, Dos eu sous do Evangelho de João. Lembram-se? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu agora, diz Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é tudo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Por isso que quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. E quem não tem Cristo não tem nada. Nada. É um miserável. Ainda que seja uma pessoa rica, de muita fama, não possui nada absolutamente. Porque Cristo é o grande eu sou. É claro que este eu sou aponta também para a divindade de Cristo. Lembra do Antigo Testamento? Deus era conhecido como o eu sou. Era o nome de Deus. Quando Moisés diz,
Quando chegar a Faraó e ele me perguntar quem me enviou, o que direi? Aí Deus diz, você dirá que o eu sou é que lhe enviou a eles. É o nome de Deus, eu sou. E Jesus diz, eu sou, eu sou, eu sou. Ele é o próprio Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Meus irmãos, Jesus é quem insiste que só Ele, sob a expressa sanção do Pai, sob a autoridade que o Pai lhe deu, ressuscita os mortos no último dia. Essa verdade é expressa nas palavras dele. Eu sou a ressurreição e a vida. A ideia aqui é que Jesus pretende desviar Marta de uma crença abstrata. A ideia de uma crença que, lá no último dia vai acontecer alguma coisa, eu não sei como falamos outrora, e que meu irmão vai ressurgir. Não. E Jesus quer tirá-la dessa concepção abstrata e falar com ela, eu sou a vida, olhe para mim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus quer trazê-la para uma fé não abstrata, mas pessoal. Uma fé pessoal nele. Ele é a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Meus irmãos, sim. Assim como Jesus ele não só dá o pão do céu, lembra? Ele dá o pão do céu. Ele é o pão do céu. Jesus não dá só o pão do céu. Ele mesmo é o pão. Nós comemos da sua carne e do seu sangue. Ele nos dá, mas é porque Ele é o corpo e o sangue dele. Ele mesmo é o nosso alimento. Ele não só nos alimenta, Ele é o alimento. Daqui, não só Ele tem poder, Vitor, para, André, ressuscitar mortos. Ele é a ressurreição. Ele tem poder para fazer isso porque Ele é a vida. Ele é a ressurreição, a pessoa dele. A pessoa dele é. Que poder ele tem? E com seguro nós estamos nele, numa fé pessoal em Cristo. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Quem crê nele jamais morrerá eternamente. Ele quer nos trazer para uma fé nele. Não há uma fé em algo que vai acontecer. Veja a diferença. Não é uma fé em algo que vai acontecer apenas. Nós também temos uma fé que algo vai acontecer no último dia. Mas primeiramente a fé nele, em Cristo. E aí sim nós estaremos seguros no último dia. Porque temos uma fé pessoal em Cristo. Mas veja mais, versículo 26 diz assim, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A ideia aqui, meus irmãos, é aquele que vive, não é uma vida qualquer, ok? Porque senão ficaria uma redundância aqui. É lógico que aquele que crê vive. Só crê quem vive. Então a vida aqui não é uma vida terrena. A ideia de quem vive, aquele que vive, é aquele que tem vida eterna, aquele que recebeu vida da parte daquele que é vida. Aquele que recebeu vida, crê. Ou seja, de outra maneira, Jesus está dizendo, quem tem a vida eterna que eu dou, crê em mim e nunca morrerá. Essa é a ideia. O crente que tem a vida eterna, crê em Jesus Cristo. E ele pode ter a certeza que ele jamais morrerá eternamente. Portanto, meus irmãos, aquele que possui a vida eterna e crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, olha só, ainda que morra, não morrerá finalmente. Deus não é um Deus de mortos. É um Deus de vivo. É por isso que nas Escrituras ele diz assim, toda vez que ele vai falar dos patriarcas, ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não diz, eu fui. Eu sou. Por quê? Porque Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Estão na minha presença. Eu não sou o Deus de mortos, mas de vivos. Os nossos irmãos que falecem em Cristo estão vivos. Eles deixaram este mundo. Seu corpo aguarda a ressurreição enquanto eles vivem na presença de Cristo. Eles estão vivos. Porque a vida que Cristo dá não termina. Nem a morte pode terminar com a vida que Cristo dá. Por isso, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E aí a pergunta que Cristo faz, caminhando aqui para o final do texto, é, crês isto? É interessante que Jesus está perguntando para Marta se ela crê que Jesus vai ressuscitar o irmão dela. Não entrou ainda esse assunto. Esse assunto não entrou ainda. Jesus está falando de ressuscitar o irmão dele agora. Está perguntando, você crê que eu sou a vida? Você crê que eu sou a ressurreição? Você crê isto?
Então que o ponto não é crer que Jesus tem poder para fazer alguma coisa. Crer que Ele é o poder de Deus. Ele é a vida. Você crê que eu sou a vida, que eu sou a ressurreição. Novamente, Jesus, ao invés de conduzir Marta para um acontecimento, Ele está conduzindo Marta a Ele mesmo. Você crê que eu sou, você crê nisso, em que eu sou a ressurreição e a vida? Você precisa crer não nas coisas que eu faço, mas em quem eu sou. Porque às vezes Jesus nem sempre vai fazer as coisas que Ele pode fazer. Porque Ele tem outros planos. Não é todo crente que morre que ressuscita. Convenhamos. Mas Ele nunca deixa de ser quem Ele é. Esse é o problema de nós colocarmos nossa fé naquilo que só apenas naquilo que Deus faz. E não em quem Ele é. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder para usar quando quer e como quer. Ele tem poder sobre a morte. Ele pode, por exemplo, salvar pessoas como faz poderosamente pessoas no leito de morte, próximas da morte. Ele pode trazer essas pessoas, quase que literalmente da morte, à vida novamente. Porque agora ele pode recolhê-las para junto dele. Ele tem poder para fazer tanto uma coisa e autoridade para fazer a outra. Mas ele continua sendo o que ele é, a ressurreição e a vida. E quem crê nele jamais morrerá. E a pergunta que ele faz a Marta é a pergunta que ele faz a você. Você crê isto? Você crê assim? Disse Jesus. Você crê que ele, Jesus, é a ressurreição e a vida? Que aconteça o que acontecer, você estará segura nele para sempre, ou seguro nele para sempre? Essa é a pergunta que ele faz também a mim e a você. E aí, terminando, a resposta de Marta. Olha o que ela diz. Versículo de número 27. Sim, Senhor, respondeu. Vamos ler juntos para terminarmos? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A resposta de Marta, é interessante essa resposta. Ela pode parecer que está certa, mas se a gente olhar bem, ela não está tão completa. A resposta dela é a resposta de alguém que crê. Sim, Senhor, eu tenho crido. E ela crê certo. Tu és o Cristo, e ele é mesmo o Cristo. O Filho de Deus, perfeitamente, o Filho de Deus Cristo é. Que deveria vir ao mundo. Mas perceba que essa resposta, ela foge do argumento. Não é isso que Jesus está perguntando para ela. Ele é o Cristo e ele é o Filho de Deus, sem dúvida nenhuma. Ela estava certíssima em dizer isso, porque ele é. Mas não é isso que Jesus está perguntando. Jesus está perguntando se ela crê que ele tem o poder da vida e da morte, porque ele é a vida. Ele é a ressurreição. É isso que ele está perguntando. A resposta de Marta, ainda que crendo, é uma resposta distraída e vaga, de alguém que não acompanhou o argumento. Isso aqui é interessante. É como se ela estivesse indo além do ponto que Jesus disse. Ele não está tratando da messianidade dele, de que ele é o enviado de Deus, o Messias. Ele está tratando da divindade dele, de que ele é o Deus da vida. Ele é a vida. É outra coisa. Alguém pode crer que Jesus é o enviado de Deus. É ungido. Mas que ele tem limitações. Ele é apenas isso. Mas que Deus é maior que ele. Ele não é Deus. Ele é apenas um servo, o maior dos servos de Deus. Mas ainda assim, ele não é o próprio Deus. Ele é alguém que faz muitos milagres, mas ter poder sobre a morte e trazer alguém depois de 4 dias voltar, aí já é outra coisa. Ele pode até fazer um cego ver, eu creio nisso. Um paralítico andar, ok. Mas trazer um morto depois de 4 dias, aí só Deus. A fé de Marta é uma fé vaga. É verdadeira, é sincera. Ela crê mesmo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Mas ainda é uma fé vaga, distraída. Isso, como eu falei, é provado lá no versículo 39, que se Deus quiser chegaremos lá. Quando Jesus diz para tirar a pedra, ela diz, Senhor, já faz 4 dias que morreu e já cheira mal. Aí Jesus tem que dizer a ela, Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Está corrigindo ela, ou seja, ela não crê ainda corretamente. Ela não crê que Cristo pode fazer o que ele diz poder fazer. Ser a vida e ser a ressurreição. E é interessante, deixe-me ir além aqui, é interessante que às vezes nós crentes perdemos de ter uma fé mais madura a respeito da pessoa, a obra e do ofício de Cristo,
porque nós achamos que nós não devemos dedicar tanto tempo, ou que não é preciso dedicar tanto tempo à palavra dele, ao estudo, ao conhecimento. Vocês lembram lá de Lucas 10, que a gente citou aqui, quando Jesus é recebido na casa de Marta e Maria? O que Marta estava fazendo? Estava cuidando da casa lá, lembra? Preparando as coisas lá, certo? Talvez se ela tivesse deixado aquilo e ter com Jesus como Maria estava de fato aos pés dele, talvez ela ouvisse alguma coisa que ajudasse aqui agora. É interessante, né? A Bíblia não diz o que Jesus falava com Maria. Mas coisa muito boa era, com certeza. E Marta poderia ter sido muito abençoada naquele dia. Mas ela achou que tinha coisa mais importante para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, uma reunião de estudo bíblico é perdida porque a gente chega em casa, está um pouco cansado, a gente até podia ir a uma reunião de oração e a gente fala, vou domingo. E às vezes naquele dia, naquela hora, algo seria dito a você que te fortaleceria no momento da dor. Não perca a oportunidade só porque você acha que não precisa ir. Porque isso é ser negligente. Não perca. Aproveite toda e qualquer oportunidade diante da palavra de Cristo, para que na hora da dor, ela te sustente. E você não fique chorosa, ou lamentosa, ou sem esperança, como Marta estava aqui, apesar de ser uma crente. Apesar de ser uma crente. Ok? Eu termino com a seguinte aplicação. O crente deve ter conhecimento claro acerca de quem Jesus Cristo é, do seu ofício e do seu poder. Há aqui um assunto que exige consideração especial da parte de nós aqui hoje, irmãos. Muitos crentes reclamam da sua falta de sensibilidade espiritual e de consolo na vida espiritual. Não sentem a paz que desejavam sentir. Muitos crentes, irmãos, muitos crentes, quando passam por tribulação, sentem um desespero, uma angústia que não deveriam estar sentindo, porque são crentes verdadeiros, é verdade, mas eles ainda se sentem incomodados, constrangidos. Nós devemos lembrar que talvez eles assim sintam-se, porque têm opiniões vagas e imprecisas a respeito de Cristo. E isso causa a eles perplexidade. Uma vez eu me lembro que uma mãe veio me procurar, angustiada, há muito tempo atrás, por causa da filha, que estava tendo alguns comportamentos diferentes, dores e tudo mais, e rebelde. E ela disse que queria que eu fosse lá para fazer uma oração, para expulsar os espíritos maus. Ela estava sofrendo com isso de verdade. Mas isso não tinha nada a ver. A Bíblia diz que quem pertence ao Senhor Jesus, o maligno, não toca, irmãos. É outra coisa, é rebeldia no coração, que tem que ser tratada com disciplina. É outra coisa. Mas não é isso, porque a Bíblia diz, Cristo diz que não é isso. Ele diz que tem poder para guardar os seus de espíritos malignos. Mas veja, a falta de conhecimento de quem Cristo é, do que Ele faz, traz dor, traz angústias que nós não precisamos passar por elas. Mas porque nós achamos que, o que eu conheço de Cristo está bom. E aí nós ficamos além, ou melhor, aquém, de receber a plenitude do consolo, da força que Cristo pode dar, e só Ele dá. Infelizmente, muitos de nós parecemos como Marta. Um simples conhecimento geral da pessoa de Cristo como Salvador é tudo que temos. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok, mas ele tem muito mais do que isso. Isso é verdade. Mas tem muito mais do que isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder para ressuscitar seu irmão agora. Irmãos, nós não temos o direito de estranhar nossa falta de consolo e fé em muitos momentos, quando nós conhecemos muito pouco do nosso Senhor Jesus. Sua pessoa, suas palavras, suas obras, suas promessas, seus ofícios. Nosso conhecimento superficial e imperfeito de Cristo é a verdadeira causa de nosso desconforto quando passamos por tribulações. A raiz de toda a vida espiritual feliz é um claro, evidente e bem definido
conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. É a raiz de toda vida feliz, de toda segurança. É você conhecer a Cristo clara, evidente e definitivamente em como ele se apresenta nas Escrituras. Quanto mais você conhece de Cristo, mais conforto você terá, mais de sua paz você terá. E eu termino com o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, sobre conhecer a Cristo e ter plenitude, e ter consolo e força em momentos difíceis. Olha só o que Paulo diz. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, conhecer, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Veja, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, na sua profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conheçam a Cristo, para que você tenha o benefício pleno de toda a graça e poder que Ele tem para te dar, até mesmo nas horas mais difíceis. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.